Tati, seja muito bem-vinda aqui à nossa mentoria com nossos alunos. Hoje eu estou aqui para te ajudar nessa tua decisão aí de direcionamento, escolhas. Então, o que você tiver, manda bala aqui. É sempre bom se você pudesse apresentar, falar qual que é o seu background. Pronto, vou falar um pouquinho de mim, né? Meu nome é Tatiana, eu moro no Ceará, eu nasci nos Estados Unidos, mas moro no Ceará desde pequena, minha família é daqui. But I was born in Tucson, Arizona, and I speak both languages since I was a kid. Eu tenho 3 filhos, eu não fiz o mestrado antes. Primeiro porque aqui eu acho que é uma coisa um pouco muito explorada, assim, né? Assim, a gente paga para trabalhar, e aí eu nunca tive essa coragem. E como eu tenho uma cultura um pouco misturada, né? Eu sempre pensava, eu vou para lá, eu vou para lá. Tive até uma chance, mas acabei não indo, porque engravidei da 3ª filha na época. E aí ficou, né? Depois eu trago aqui, se foi o caso. Quando eu encontrei vocês a primeira vez, foi aquela coisa, né? Assim, eu tava pensando. E apareceu, eu falei, não, aí pensando, o Instagram nem me ouviu falar, né? E aí eu fiquei paquerando. O algoritmo. O algoritmo não tem nem culpa nesse momento. Aí eu até brinquei, eu falei, foi o universo, né? Porque eu nem tinha falado nada, não tinha pesquisado, não tinha feito nada. E aí apareceram vocês, apareceram, né, em alguns momentos, e aí eu acabei seguindo. Logo depois, aí acabou sendo bom, logo depois eu descobri um tumor no cérebro, e é o que tá mexendo um pouco comigo, mas ela mesma falou, minha filha, vale a pena. Eu tenho um padrasto que é americano, meu padrasto atual, né, é americano, é professor universitário lá, mas eu já sei que ele não pode fazer carta, não pode fazer nada, e é engraçado porque isso fica muito claro no discurso deles, né, ele que é professor mesmo na universidade. Eu uma vez conversando com ele, tipo, será que você não me ajuda? Ele falou, então, você tem que ir alguém do seu departamento, né? É bem interessante porque eles têm um sistema, né? E ele é muito sistemático lá. Não lembro qual universidade. Ele fez doutorado lá também, só que aqui, né? Que ele fez o PhD em História e vai fazer o pós-doc agora, né? Eles estudam, os professors estudam bastante lá. E aí eu tô aqui para falar, eu sempre pergunto para vocês, eu só aqui encho o saco falando, e o PSIDE, né? Mas ultimamente eu tenho visto que, assim, para trabalhar lá, de fato, teria que ser o PS, o ID, né? Mas não, assim, realmente tem pouquíssimas bolsas, pouquíssimas oportunidades, é quase uma medicina, o doutorado voltado para psicologia. Eu sou da psicologia, eu acabei esquecendo isso. Sou psicóloga, sou neuropsicóloga, atuo há 10 anos na clínica. Dou aula também, hoje em dia, numa faculdade, na Unicristo, na pós-graduação, na área de neuropsicologia e dou supervisão. Tá. Né? E essa chance que você falou que teve e perdeu, o que foi nessa época? O professor faleceu, e nessa época, recentemente, né, que foi quando eu comecei a pensar de novo no PhD, e aí eu descobri que ele tinha falecido, e apareceram vocês, eu falei, tudo bem, né, fecha-se uma porta, se abre as janelas. Mas eu perdi porque ele me chamou, né, ele me chamou porque eu estava fazendo uma pesquisa na época de um teste que foi validado aqui, a gente estava revalidando o teste. E aí eu fazendo essa pesquisa, conheci ele em um congresso, alguma coisa, a gente conversando. Eu sou muito... Quando eu quero aprender uma coisa, eu realmente quero aprender uma coisa. Tipo, eu já tô com a sua cara marcada porque eu tô assistindo as aulas, né? E aí, ele me convidou, mandou uma carta perguntando se eu tinha interesse em estudar lá e tudo. Só que na época que ele me convidou, eu engravidei da minha 3ª filha. Meu marido ainda falou, vamos na cara e na coragem. Mas no meu 2º filho eu tive uma eclâmpsia pós-parto, então era uma gravidez meio de risco. Eu falei, não, é muita coisa para lidar, né, junto. E aí eu acabei fechando essa porta mesmo e fui vivendo a vida até que, né, em 2019 a gente foi para lá passar as férias com os meninos. E é outra qualidade de vida, né? Assim, quem tem filho, assim, a minha qualidade de vida aqui é incrível, é maravilhosa, eu não tenho um ai para reclamar, né? A gente tá aqui numa casa de praia maravilhosa e tudo. É uma classe média alta, mas assim, não é a mesma coisa, de segurança mesmo, né? Da gente poder, as crianças estarem brincando no backyard e a gente tá ali tranquilo, comendo e vendo eles brincar e tranquilo, sabe? Sem medo. O medo que a gente sente hoje aqui é muito grande, né? Então, assim, Tatiana, qual é o principal motivo? São meus filhos, né? Dessa oportunidade, né? Essa oportunidade de dar uma qualidade de vida, de independência, né? Meu primeiro padrasto era o inglês, e ele sempre me ensinou, tipo, lava sua louça, faz suas coisas e tal,
que é uma coisa que às vezes eu sinto falta aqui, né? Eu faço muito isso com os meus filhos, mas assim, parece que eu sou estranha porque eu tô fazendo isso. E lá isso é muito comum, tipo, o trabalho lá não é uma coisa, ai meu Deus, eu trabalho. Não. E aqui sempre foi muito tranquilo. Meu avô sempre falou, ó, vai trabalhar, você quer ganhar seu dinheiro, vai trabalhar. Eu sempre brinco, minha primeira viagem pra Disney, eu que paguei com 11 anos com a minha mesada, que eu guardei a vida inteira. Ele falou, você quer guardar até os 18 anos ou você prefere ir pra Disney? Eu falei, eu prefiro ir pra Disney. E eu brinquei com o meu avô, falei, eu não tinha córtex pré-frontal naquele tempo, como é que você deixou? Eu queria um carro, eu queria investir numa casa. Né? Eu falei, por quê? Então, por exemplo, o próprio PhD, eu já tinha uma reserva para poder fazer o PhD com vocês, né? Eu sempre faço as reservas, eu brinco muito que eu sou meio chata com isso, né? Porque a gente que tem financeiramente, né? Porque a gente que tem filho, assim, sempre tem uma surpresa no meio do caminho. E o que acontece? Eu me formei já tem 10 anos, né? Me formei em 2011.2. Eu não tive tantas pesquisas, mas assim, como eu acho que muitas mentorias, o TCC vale como pesquisa, e eu tive 2 filhos na graduação no último semestre, né? Eu brinquei que eu fiz 11 disciplinas depois de ter 3 convulsões, e aí todo mundo falando, você tem que descansar. Eu falei, não, eu tenho que me formar, né? Assim, eu já tava, tipo, no limite de eu quero me formar. Então, meu TCC, a nota não foi tão boa, mas foi boa, deu para passar. Né? Meu foco nessa época era só realmente acabou, não quero mais a faculdade. Eu fiz alguns trabalhos voluntários, inclusive um de mentoria para uma universidade federal daqui, a UFRN, mas foi pouquinho tempo, assim, mentoria com um grupo da administração. Eu ainda não fiz o TOEFL, mas eu falo inglês, assim, eu tenho que melhorar meu writing, porque meu speaking, it's really good, it's fine, I can do it by myself, mas o writing... Muito bom, melhor que o meu. Pronto, mas o writing, assim, outro dia eu leio inglês, né, muitos artigos, muitas coisas, eu tô olhando para baixo porque eu anotei várias coisas. E aí o writing é o que eu fico, às vezes, tipo, suando, sabe? Porque a gente tem os costumes também, né? Então, às vezes eu erro algumas coisas, a gente tem o writing meio diferente no inglês e português. Eu tava falando com o meu padrinho, porque ele fez PhD nos Estados Unidos também. E ele falou que ele tinha uma aula de redação, né? Há muitos anos atrás, ele falou, mas eu tinha aula de redação, inclusive, com muitos asiáticos na minha turma, e ele era bem mais velho, assim. Continua esse programa aí. Continua, pronto. Aí ele falou, não, e eu errava e tudo, porque isso foi depois, né, que eu comecei a pensar, eu comecei a falar com as pessoas na família, que eu sabia que tinham feito isso. Meu padrinho fez isso, né, meu marido da minha tia-avó, mas como se fossem meus tios, assim. E eu não sabia. E aí eu comentando com ele, um dia desse na praia, a gente comendo caranguejo, ele falou, quando eu fui para os Estados Unidos, eu estava lendo um livro em inglês, ele falou, ler é bom em inglês, se você quiser escrever em inglês. E aí eu falei, por quê? Como é que o senhor sabe? Ele falou, porque quando você era muito pequena, você não lembra, mas eu morei lá por um tempo fazendo um PhD. Aí eu falei, é mesmo? Né? Aquele momento que você perguntei, mas muita coisa assim, né? Acho que mudou e tudo, mas assim, ele falou do writing, aí me deu só o TOEFL, né? Que eu fiquei, ai meu Deus, mas eu tenho que treinar pro TOEFL, que ainda não fiz. As cartas de recomendação. Já começou o cronograma aí? Hã? Já começou o cronograma da mentoria para estudar para o TOEFL? Já. Então, tá. Já. A vantagem é que a parte do speaking, né, é bem mais tranquilo, e do reading também. O writing é que me pega, às vezes, pelos vícios de linguagem mesmo, e porque normalmente eu escrevo muito casualmente em inglês, né, então isso me pega um pouco. Igual eu sou dirigir, né, às vezes é mais fácil você tirar a carteira se você não sabe nada, porque aí você vai lá e aprende o esquema. Eu acabei de mudar do carro de normal para manual para automático. E aí, é muito engraçado, porque quando eu fui trocar de novo para um manual, aí eu ficava tipo, por que não tá entrando a marcha? O marido rindo, né? Ele falando, muda o sistema, porque eu fiquei um tempo no automático, né? Falando, eu não quero automático, porque eu tava acostumado com o manual, e depois agora eu já tô meio tipo, não, já tô acostumada só com automático mesmo, já tô bem. Depois que a gente tá acostumado com o que é bom, né? Que mais? Então é isso, vício de linguagem. Eu tenho a especialização em neuropsicologia e tem uma que eu até hoje não entreguei a monografia, que é a de psicodrama, que é uma abordagem da psicologia, né? Você pretende entregar ou não? Pretendo. Eu tenho que entregar correndo, inclusive. Eu pretendo entregar. Meu marido também é psicólogo,
É porque ele que tá dando conta, assim, o pessoal tá em silêncio lá fora, o pessoal querer participar da live, minha família toda. São 56 anos de casado dos meus avós, aí tá todo... Olha, gente, isso aqui é dedicação mesmo, você tem que se dedicar ao PhD de agora, porque eu faço 17 anos de namoro e os meus avós fazem 56, na mesma época, então tá toda a família reunida, a gente sempre viaja pra alguma praia, eu falei, gente, mas 2 da tarde eu tô com compromisso. A missão é maior. Não, mas 2 da tarde eu tinha um compromisso aqui, ó. Aquelas bem arrumadinhas, assim. 2 da tarde eu tenho um compromisso. O maiô tá aqui, mas a gente tem um compromisso, né? Então, e aí, deixa eu ver o que mais. Eu fiz alguns trabalhos voluntários, né? Trabalhei já com algumas pessoas. A gente fazia tipo um intercâmbio dos alunos da Universidade de Baltimore. É uma que tem um tigre, é porque tem muitos tigres lá, né? Eu tava falando isso outro dia com o Fábio. Gente, tem muito tigre nesse negócio, eu não tô lembrando o nome, mas pra muita cá... universidade pra pouco bicho, entendeu? Aí repete. Repete muitas vezes, porque eu falei, nossa, é um tigre, igual, porque eu nasci na Universidade do Arizona, né? E aí eu fiquei brincando, porque eu falei, olha, igual a minha, é um tigre. E aí o Chão falou, mas essa é outra. E aí eu fiquei toda errada. Ai, a minha! Ele falou, isso é outra, pois é, aquele momento, né? Então, acho que esse é o principal. Então, fiz esse trabalho voluntário, atendo há muito tempo. Tá, deixa eu me colocar uma coisa aqui. Você se formou que ano? Fala aqui pra mim. 2011.2. 2011. Sua primeira especialização, quando que você concluiu? 2015. E essa segunda você vai concluir esse ano? A segunda era para concluir há muito tempo atrás, mas faltou entregar o TCC. Mas eu posso concluir esse ano. Terminou ela fora o TCC? Porque lá é uma monografia, que eu até brinco, eu digo, aí é para desestimular mesmo, é um negócio quase um livro. Não, mas eu falei, gente... você parou de frequentar a universidade da segunda especialização? Em 2016. Tá, só para eu ter aqui anotado. Então tá, desde então você trabalha em clínica, certo? Isso, dando aula, eu sou convidada para dar algumas, fui convidada na pandemia, eu sou muito assim, eu sempre sou convidada e sempre recusava, e aí na pandemia muitas pessoas foram chamando, eu sempre estudei muito sobre ansiedade, fiz alguns cursos de aprimoramento, né, nessa área, e aí eu fui convidada para dar algumas palestras, desde algumas palestras em defensorias públicas, em universidades daqui também, né, mas... E hoje eu trabalho na clínica e há 1 ano e meio eu também trabalho na faculdade, na universidade, numa pós-graduação. Mas você trabalha fixo, dando aula lá agora faz 1 ano e meio. Isso, eu sou prestadora de serviço, né? Legal, muito bom, muito bom. Bom, vamos lá, o teu ponto-chave aqui, pelo que me parece, é o quê? Carta de recomendação, né? Você... Não, assim, o seu inglês não é uma dificuldade para você, é só uma questão de preparo, né? Você consegue, inclusive, em bem pouco tempo, tirar uma boa nota, é só se dedicar aí no cronograma. Então, o inglês é tranquilo. Você tem uma formação sólida, né? Você é formada em psicologia, vai ter aí a tua segunda especialização, bastante tempo na clínica, e agora você também dá aula. Então, assim, tem background muito bom, tranquilo. Você visa programas de psicologia. Você comentou do PsyD, né, que seria o doutorado profissional de psicologia, que todo americano tem que fazer para ser psicólogo lá. Então, não é um programa que é pouco procurado, ele é muito procurado, porque qualquer um que queira ser psicólogo nos Estados Unidos tem que passar por esse doutorado, né? Muita gente não sabe disso, mas nos Estados Unidos você só é psicólogo se for doutor. Exatamente. Então, é um programa muito visado, não é um doutorado focado em pesquisa, ele é um doutorado focado em te dar o nível profissionalizante da área. Então, os americanos pagam para ter essa formação lá, digamos, né? Portanto, o número de bolsas lá, se tiver, depende do programa, pode ter, são bem limitados. Então, assim, primeira coisa que você tem que ver. Não, Sara, mas eu tenho um pé de meia, se eu conseguir qualquer coisa parcial, eu me interesso. Então, valeria a pena você especular alguns programas que poderiam ter alguma porcentagem de bolsa, né? Então, lá, contratar os programas, se o teu foco é ser psicóloga nos Estados Unidos. Isso. E se você tem uma mínima condição de pagar alguma porcentagem, né? Porque bolsa 100% nesses programas de doutorado em psicologia aplicada
né? Requerem realmente que você tenha algum tipo de condições financeiras. Não é o caso do PhD. Se você não estiver disposta a pagar nada, gastar nada e tudo mais, ou até gosta de pesquisa, se identifica, e o PhD for uma opção para você, claro, o PhD é o nosso foco bolsa 100%. O que ocorre? Pode ser uma estratégia para você fazer o PhD, e em paralelo, ou fazer ali a validação, prova para ter licença e atuar através do seu diploma do Brasil lá, ou quem sabe, no mesmo departamento, angariar uma bolsa para fazer o PsyD, né? Então, assim, depois que você já está lá, que você já tem um certo background, que você já conhece, o professor acham você boa, você bater ali na porta daquele outro curso e falar, viu, eu sou fulano de tal, faço PhD, qual que eu... Não tem, assim, uma meia bolsa, uma bolsa 100%, para mim, as chances de você conseguir são muito mais altas, tá? Entendi. Você pode, com o PhD ser um caminho para você fazer duas coisas. Daí você escolhe lá se você vai para o lado A ou para o lado B. O lado A, trabalhar em cima da validação, de fazer a prova da licença para a área de psicólogos e atuar como psicólogo. Opção B, fazer o doutorado, né, o PsyD, para ser psicóloga, mas estando no PhD, com mais probabilidade de conseguir uma bolsa, pelo menos de tuition waiver 100% para fazer o PsyD. Se eles verem que você é uma boa opção, pode viabilizar isso, né? Eu até pensei num PhD de neurociência, né? Porque eu tenho a formação em neuropsicologia e tenho bastante estudo, participei da pesquisa de um teste, então achei que isso poderia ajudar. Sim. Né? Assim, ter ajudado na validação de um teste aqui e tudo. E aí, dentro da neurociência, né, que já é meio que uma outra área, né? E aí eu estava procurando, não estava achando muito, era o PhD em neuropsicologia, mas achei muito em neuroscience, né? Eu pensei nisso também, assim, ou counseling, né? Algo que você possa depois linkar, né? E tem a possibilidade de voltar. Também não tô falando, não quero ir embora, nunca mais voltar. Mas eu fico pensando sempre em qual caminho que dá para eu abrir mais caminhos depois, né? Por exemplo, quando você fala, você pode fazer o PhD, a validação, eu nem tinha pensado nisso, né? Ou o PhD e depois pensar no PSID, né? No PSID, eu fiquei pensando muito nisso, né? Uma das coisas que eu fiquei pensando muito também, como eu sou psicóloga, né, e meu marido também é professor, tem algumas especializações também. Eu tô fazendo outra especialização agora em altas habilidades e superdotação, né. Eu vacilei muito, porque durante muito tempo eu apresentei coisas, fiz coisas, mas eu não ligava muito pro certificado, para essas coisas. Então, eu vacilei demais, assim. Eu já cheguei a, tipo, minha amiga, não tenho vontade de ir. Eu vou, então você fica com certificado e eu fico com aprendizado. Hoje em dia eu falo, gente, o que é que custava ter pagado esse curso, gente? Aquelas bem legal. Que eu fiz vários cursos. Na pandemia eu tem algumas ferramentas, né? O Coursera, algumas ferramentas que a gente já faz cursos por lá, que eles dão um período de graça. Então, eu fiz vários desses, mas não paguei o certificado. Não, mas você não precisa do certificado, tá, Tati? Você pode focar no que você aprendeu nesses cursos. A gente fala muito quando perguntam se a gente recomenda fazer Coursera, EDX e tudo mais. Isso vai te ajudar se você aprender alguma coisa, né? Então, às vezes, o conhecimento que ali é uma skill, é uma habilidade que você pode colocar no teu currículo como uma habilidade que você aprendeu, uma técnica que você aprendeu. Às vezes, te ajuda no próprio e-mail para o professor, porque você realmente aprendeu algo. Fazer a questão de apenas ter participado, ter um certificado, isso aí vale muito pouco, né? Então, o que a gente recomenda quando perguntam, vale a pena fazer? Bom, você vai aprender alguma coisa? Você vai colocar em prática? Eu vou aprender a fazer um EDX ali de um software. Você vai realmente olhar como que usa e tentar usar e adquirir esse conhecimento? Se você for fazer isso e adquirir conhecimento, a gente recomenda. Se for por fazer para querer pôr no currículo ali, isso vale muito pouco. Então, essa questão de você não ter o certificado não é um ponto aqui... Não é um problema, né? Não é um problema, não. É legal que você considere essas outras áreas, você pode expandir, tá? Então, quando você começar a procurar, você falou ali do counseling, né, do neuroscience. O neuroscience você só tem que cuidar, dá uma olhada, porque tem bastante programas de neurosciences. Você tem que ver
para você não ir muito para pesquisas que exigem muito background, o quê? Biológico, biologia, né? Biológicas, dessa parte mais, enfim. Anatômica mesmo. Que você não vai ter um background. E aí não vai ser tão competitiva. Agora, achando professores que têm uma linha de pesquisa relacionado com a sua graduação, com o que você vem fazendo, com a sua especialização, ótimo, né? Você vai trocar os e-mails ali e vai saber que é possível. Agora, se você olhar o escopo dos professores daquele programa e só ver professores com background de biologia, né? Já é um alerta que ali não é um bom caminho para você investir a sua dedicação. Então, assim, você pode abranger neuroscience, programas de psicologia, daí o psicologia, ele tem de tudo que é nicho, né? A psicologia clínica, especificadamente, o clinic psychology, é algo bem disputado. Então, normalmente, nós pedimos para que os nossos alunos com esse background não vão com os 2 pés na porta, só focando em programas de psicologia clínica, porque aí o buraco é mais embaixo. Agora, tem diversos programas de psicologia que você pode achar professores que fazem pesquisas que se relacionam com o que você faz ali, a própria psicologia clínica, ou até mesmo as especializações que você vem fazendo e tudo mais. Então, assim, programa não falta. Você já começou a procurar bem, assim, ou está no início? Eu tô começando ainda, né? Como eu te falei, assim, até foi interessante porque quando apareceu a imersão de março, eu assisti todas. Teve uma que faltou energia, o pessoal ficou brincando comigo porque eu fiquei indo lá para fora pegar a antena de celular que vocês estavam lá falando. Quando apareceu a mentoria de março, assim, em fevereiro minha mãe descobriu esse tumor, que ela vai se operar semana que vem, vai dar tudo certo. E quando apareceu a mentoria de março, eu fiquei muito feliz porque eu falei, então peraí, ainda dá tempo. Né? Eu tinha ficado tava assistindo tudo do YouTube, pegando muita coisa do YouTube, mas realmente, quando a gente entra na mentoria, e eu já indiquei para pacientes, para pessoas que eu conheço, todo mundo fala, você já conhece PhD no Zé? É o melhor, não sei o quê, porque às vezes o pessoal conhece outros, eu falo, não, é melhor esse, eu vou te mostrar o porquê. E realmente, assim, a plataforma, ela tem muita informação, né? Eu até brinco, assim, que você vai abrindo, você vai dizendo, meu Deus do céu, tem muita coisa, né? Não só das aulas, mas também da comunidade em si, né? Eu brinco que vocês já são muito legais, vocês liberam muita coisa no YouTube. Às vezes eu fico, tá bom, gente, pra que liberar tudo isso? Só que é legal, né? Porque o que eu acho que é bacana nessa daqui também é que nós somos os nossos próprios obstáculos e propulsores também, né? Então eu fiquei pensando muito nisso, assim, e aí eu fui procurar algumas, mas assim, eu ainda tô tentando esmiuçar, vamos usar essa palavra, né? Esmiuçar, assim, sabe? Ver o que é que dá melhor, o que é que tem também. Eu olho, às vezes, um pouco a cidade, né? Eu tô tentando fazer o custo de vida também, né? Cidade com boas escolas, que sejam bons bairros. Eu tenho buscado também fazer um meio termo. Mas eu comecei mesmo agora em março a procurar, março, abril, né? E tem bastante coisa, às vezes isso atrapalha um pouco, né? Porque tem bastante coisa e a gente precisa ter esse refinamento, como você acabou de dar. A outra coisa que eu fiquei pensando, né? Eu lembro que você falou em uma das aulas para a gente fazer os e-mails, né? Das instituições, para começar a mandar tudo isso, e aí eu estou começando a me organizar. Eu tenho esse problema de tentar fazer tudo o mais direitinho possível, mas a gente dá o jeito sempre. Tem vários passos, né? O cronograma, ele tá lá justamente para você olhar e falar assim, até a data tá ok, eu tá nessa etapa. Então, você fica mais tranquila em relação aos prazos. É o que você disse, tem que conseguir mover de passo para passo para chegar até o objetivo final, né? A gente preza muito por essa sua organização, de você olhar e falar, não, agora o meu foco é TOEFL, agora meu foco é procurar programas. Então, assim, se você tá fazendo isso, realmente é concretizar cada passo para você seguir. Você, então... Uma coisa que eu fiquei pensando um pouco foi nas cartas de recomendação, né? Porque eu tenho uma tia que é professora universitária, foi onde eu fiz a mentoria, inclusive, do pessoal lá na UFRN, mas aí eu fiquei, mas não pode, porque, né, ela é minha tia, tem esse meu padrasto, mas eu também tenho amigos, né, que eu trabalho, meus colegas de trabalho, eu tenho uma que é uma grande amiga e é professora lá junto comigo, que ela tem doutorado, tem mestrado já. E eu fiquei... uma coisa, essa universidade que você dá aula há 1 ano e meio, que é esse mesmo lugar que você está falando?
que ela dá aula lá. Isso, esse lugar, se você tiver alguém de nível superior, que for, vamos supor, um diretor, que fosse como se fosse seu chefe, né? Tem que achar um cargo. Minha coordenadora, tenho que pedir. A tua coordenadora, se ela tem doutorado, você falou? Não, a minha colega. Eu tenho uma colega que tem doutorado, a minha coordenadora tem mestrado. Se você achar... tenta achar essas duas coisas juntas. Uma superior, não uma colega que seja professora igual você. Ela tem que ter um cargo a mais na universidade. Então, coordenadora, supervisora, diretora, né? Para mostrar que ela tem um nível de hierarquia e não ser ético cair nesse ponto como de colega. Então, assim, se você juntar alguém que tem doutorado, melhor. Ter doutorado não é pré-requisito para escrever uma carta de recomendação. Mas a gente vai tentando trabalhar aqui com você o nível ouro, né? A gente vê, você consegue esse nível ouro? Ah, meninas, mas não dá porque não tem. Então, vamos baixar e vamos trabalhar com o que tem. Tem também, em 2015, né, eu fiz a pesquisa do teste. E aí eu posso ver se a pessoa que era o pesquisador central, se ele poderia fazer uma carta também, né? Qual é essa Ele é um nome de um teste daqui, que é um teste do Columbia. Eu fiz parte, eu meio que coordenei a parte do Nordeste da pesquisa, né? Mas tem o pessoal principal. Melhor. Você fez pesquisa. Eu fiz uma pesquisa para validação de um teste psicológico. A gente tem testes psicológicos que a gente usa, né? Que só psicólogos podem usar. Da onde que vem a ponte para essa? É de uma editora. Pearson. Entendi. Mas você se inscreveu? Alguma coisa assim? Não, eles me convidaram para participar da pesquisa. Legal, tá, te mandaram, entendi, entraram em contato com você. Entraram em contato comigo, um deles foi meu professor, lembrou que eu gostava muito desse teste e tinha feito críticas, porque eu leio as coisas antes da aula, que não é um costume muito aqui, né? Eu leio as coisas antes da aula, e na aula eu tinha críticas a algumas coisas. Mas e aí depois... Esse professor da graduação, da especialização? Da especialização. Tá. Isso foi na especialização, e aí depois que eu terminei a especialização, ele me convidou para organizar aqui no Ceará. Ele é um cara muito bacana, muito inteligente, e aí ele me convidou para fazer a pesquisa desse teste, organizar aqui no Ceará, né? E aí eu fiz essa pesquisa do teste, né? Eu coletei dados, a minha parte era coleta de dados, e eu sempre brinco. Isso foi em 2015. 2015. Esse professor teu, ele é de uma universidade hoje? Sim. E ele... De Minas Gerais, eu acho. Ele tem doutorado? Tem. Tá, então assim, ó, esse daí já tá na tua lista. Então, esse professor tá na tua lista. Essa coordenadora sua na universidade atual que você dá aula é outra opção que eu gostaria que você considerasse. Então, aqui a gente já tem 2 recomendantes muito fortes, tá? Dando certo isso aí. Vamos agora buscar o terceiro. E aí, que mais que eu tenho? Eu escrevi um livro, esqueci disso. Eu participei ano passado de um livro por uma editora aqui do Brasil, não é tão conhecida, né, a Sanar. E aí eu participei desse livro, voltado para a saúde. Eu participei do capítulo, era voltado para a saúde mental, práticas integrativas, né? Eu participei de um dos capítulos, eu fui coautora. E quem são os participantes desse projeto do livro? Tem várias pessoas. Tem muitos médicos, né? Tem, mas eu não tive contato, não estava no meu grupo. Os que eram professores, assim, com doutorado e tudo, não estavam no meu grupo. Tá. Então, não sei se adianta. Quem era do seu grupo? Meu grupo tinha mais, assim, pessoas que estavam na residência, né? Na psicologia e na medicina. E eu não lembro de ninguém com mestrado, com nada assim. Que tem mestrado e tudo, mas não era... De carreira. No meu capítulo não tinha ninguém, assim. Tá, que você trabalhou de conjunto. Tá, então essa daí já não é uma boa opção. Porque seriam pessoas muito residentes, né? Pessoas que ainda estão novas, digamos assim, ali no nível hierárquico, que é o que eu tô querendo ponderar aqui. Eu percebi, por isso que eu falei, ali não teria ninguém. Talvez o livro valesse a pena para citar no CV, né?
Não, você vai citar. O livro conta, só aqui para nossa busca de carta de recomendação não é a melhor opção para você. Que mais? Você trabalha hoje na clínica, essa clínica é de um terceiro ou é sua? É minha. É sua, tá. Então não vai ter o nível hierárquico de alguém para te recomendar também. Bom, você tem outra opção aqui. Se você achar outra pessoa de cargo superior nessa universidade que você dá aula, certo. Poderia ser também 2 pessoas dessa universidade, tá? Mesmo que seja uma colega, por exemplo. Eu tenho, não, porque colega, não pode ser colega. Não pode ser um colega. Tem um nível superior. Tem que ter um nível. Ou é coordenador ou diretor. Se você conseguir 2 pessoas desse nível hierárquico, sim. Senão, você vai ficar só com uma e a terceira pessoa a gente vai ir atrás de conseguir. Então, como que é a nossa metodologia aqui? Bom, você vai me falando as opções e eu vejo, se você conseguir 2 aqui de nível superior nessa universidade, bacana, você já tem um lá, 3, fechou. Você volta para nós e fala, meninas, não deu lá naquela universidade que eu dou aula, só consegui uma pessoa de nível acima de mim, que vai escrever a carta, e aquele outro professor. Estou precisando de uma terceira, da onde que eu pego? Bom, tem opção ainda de você voltar naquela tua especialização de 2015, tá? Aquela especialização de 2015, se você conseguir alguém que te ajudou num trabalho de conclusão do curso, que seja superior a você, então seu professor, alguém assim pode ser. Da graduação até poderia ser, só que assim, faz tanto tempo que já que você tem as especializações, é melhor a gente priorizar professores das especializações. Entendi. Da especialização teria uma das professoras que tem, da outra especialização, que tem mestrado também. Isso, né? poderia ser. Não lembro de ninguém que tenha doutorado, mas tem gente que tem especialização e tem mestrado, e eu poderia pedir. Então essas são opções bem palpáveis. Aí, ao menos que você esteja disposta, né? A gente sempre fala, você tem opções, então assim, isso é nítido. Agora, se você quiser ir em busca de conseguir 3 cartas de professor doutores, qual que seriam as opções? Você pode, a gente fala bastante dessa estratégia, que é você fazer alguma matéria como aluno especial de mestrado, para que você retome esse contato com a academia, né? Ainda mais você é uma pessoa que hoje em dia você está no meio universitário, você é professora naquele meio universitário. Como não temos tempo hábil para você fazer o mestrado, e às vezes nem é o que você quer, não tem essa necessidade. Então, assim, você pode achar algum mestrado de alguma área que tenha a ver com o que agregaria para a sua área, se matricular como aluno especial, isso ficaria agora para o segundo semestre, né? Porque esse primeiro semestre provavelmente já passou ali as seleções. Você matricula, faz essa matéria de algum professor, capricha na matéria dele, pede se ele tem algum projeto que você poderia participar, para você tentar ter mais relacionamento com ele, além do aluno-professor. E aí, você fazendo um bom trabalho, você pode conseguir essa carta dele também. Então, essa é uma opção que a gente sempre dá quando tem perfil tipo seu, tá? Então, assim, se quiser colocar como consideração, pode colocar. Se tiver fora dos teus planos, aí você vai atrás dessas que eu comentei. Ou alguém da graduação com um professor meu da graduação com doutorado. Poderia ser, mas veja só, você fez o teu CCC em 2011, tá? Então, temos aí mais de 10 anos. Né? Mais de 10 anos. Dá para pegar? Dá, tá? Se você for atrás, por exemplo, do professor que foi teu orientador de TCC e pedir essa carta para ele, dá. Qual que deixaria a tua carta mais forte? Se você retomasse algum tipo de trabalho com ele, tá? Então, por exemplo, você mandar um e-mail para ele e falar, professor, eu vi que hoje em dia você trabalha com tal coisa, eu gostaria de contribuir, e falar real, falar, futuramente eu vou aplicar aqui, vou precisar de uma carta, então estou querendo ter mais experiência com pesquisa, isso vai agregar para mim. E aí, na carta, ficaria mais forte. Por quê? Porque ele vai falar que te conhece desde aquela época, mas que recentemente vocês também têm trabalhado em conjunto e vai reafirmar as características que você tem. Tinha naquela época e tem agora, né? Entendi. Então, assim... Eu tenho uma supervisora minha da clínica, que ela também tem doutorado, tem mestrado e doutorado, se eu não me engano. Qual clínica? Que é a minha supervisora do meu trabalho na clínica, né? Mas a clínica não é sua? A clínica é minha, mas é porque na psicologia a gente tem supervisões, né? Por exemplo, eu sou supervisora. E eu faço alguns cursos e tudo, eu também tenho supervisões. Entendi.
Não sabia desse nível. Na psicologia, então, na psicologia, quando você está na clínica, algumas pessoas podem sair direto da faculdade para a clínica e se autorizar, como eles, né, colocam. Mas, né, o que é importante? A gente tem um tripé, que é a própria terapia, a continuidade de estudo, ou seja, fazer especializações, continuar formações, né, até para você encontrar a sua abordagem, a maneira como a gente aborda o paciente. E a gente também tem as supervisões. Por quê? Porque para a gente ter alguém mais de fora ainda, eu sempre brinco. Meu trabalho, eu fico de fora, eu fico numa caixinha olhando o que está acontecendo. Mas ainda tem gente que fica mais de fora ainda, né, me orientando também. Né? Claro, hoje eu não tenho tanta necessidade dela, mas eu ainda tenho alguns casos que são. Eu pego casos bem punks. Eu tenho um psiquiatra que eles. Tem uns médicos que me indicam, né? Neurologistas, psiquiatras. E ele sempre brinca, assim, porque eu há um tempo atrás falei, não, gente, eu tô diminuindo meu ritmo. Ele só esse, só mais esse. São sempre casos bem complexos, assim. Então, às vezes, eu também, para me sentir mais segura dentro desse levantamento de hipótese diagnóstica, também tenho supervisão. Perfeito, né? Perfeito. Então, sim, inclusive, por exemplo, esses médicos que você disse que te recomendam, se você já fez algum trabalho que eles te conhecem. Tem doutorado. Olha só, se você pegar um médico desse, se ele tiver doutorado, melhor. E que ele puder falar que já trocou paciente, já indicou pacientes, que já teve. Ele tem que contar coisas que demonstram que ele é capaz de falar da sua personalidade, das suas habilidades, do teu tipo de comprometimento. Então não basta ele falar assim, eu já indiquei paciente para ela e ela é boa, né? Não. Ele tem que falar que já fez alguma coisa com você, né? Que troca que vocês tiveram. Ele já foi meu professor, inclusive, em uma das especializações. Maravilhoso. Então, foi esse que eu pensei, porque eu pensei na minha coordenadora, no da pesquisa, e tinha pensado nele, porque ele foi meu professor na época da especialização também, né? E aí eu pensei, e hoje ele, querendo ou não, é meu parceiro. Então, você está mais do que bem encaminhada, Tati. Maravilhoso esses três. Nem cogita mestrado aí. Pois é, e aí a minha outra pergunta é, valeria a pena tentar um mestrado, né? Ou ir para o PhD mesmo? Sim, vale a pena você aplicar direto para o PhD. Se você tem essa pretensão, né? Então, a nossa recomendação assim, você tá disposta a fazer o PhD? Sim. Vamos com tudo focando no PhD. O que vai acontecer que acontece em alguns programas? Tem alguns programas que, se você não tem mestrado, e durante o processo de seleção eles falam assim, não, mas a Tati é melhor ela passar pelo mestrado. Eles jogam a sua aplicação, falam assim, para o PhD não, vamos considerar aqui para o mestrado. E aí, talvez, em algum programa, pode acontecer de você aplicar para o PhD e ser aprovada no mestrado. Mas isso faz parte das estratégias de aplicações, tá? Mas então, se você está focada no PhD, vamos focar se você está focada e o PhD é uma opção para você, vamos considerar 100% PhDs, e pode ser que no meio do caminho, algum desses programas você acabe sendo aceita para o mestrado. Mas isso é consequência esperada já de alguns casos que você aplicar, tá? Certo. A outra pergunta, eu ainda não calculei o meu GPA, né? E aí, eu estava na dúvida se eu faria o GRE ou não, porque na psicologia, muitos tiraram a nota do GRE, né? E aí eu fiquei pensando, vale a pena esse investimento? Não vale? Né? Eu até cheguei a ver a live da Monique com uma outra mentorada, que ela fez a mesma pergunta, e eu fiquei pensando, eu já me formei há 10 anos. Mas eu vou pegar no teu pé aqui, Você não deve ter visto aquela aula que tem lá na escola do GRE. Tem uma aula que se chama lá assim, devo fazer o GRE se ele é opcional? Tá dentro da escola do GRE. Nessa aula, eu construí um algoritmo, né, que fala assim, tudo que você deve se perguntar, e se você vai responder para essas perguntas que eu vou te fazer na aula, sim ou não. No final, se você responder sim, é uma pontuação, se você responder não, é outra pontuação. No final, você soma tudo, e dependendo do valor que der, você lá tem um nível assim, é recomendado fazer o GRE, não é recomendado fazer o GRE. Então, vai ser mais objetivo. Não, vai ser filmada, não vai ser vista essa semana, vai ser vista hoje. Não tem problema, mas vai deixar mais claro isso na sua cabeça. Vai deixar mais claro, né? Porque eu fiquei pensando muito nessa questão do GRE, né? As skills que você falou, né? Eu fiquei pensando também em trazer essa questão dos trabalhos voluntários,
né? Na sua área faz bastante sentido, tá? Perguntam muito isso, né? Trabalho voluntário conta? O que ocorre? Não é, a questão não é a parte filantrópica, conta pouco, essa que é a verdade. Tirando programas que são mais relacionados à inclusão. Então, às vezes, existem esses programas que estão mais com essa pegada filantrópica mesmo, de ajuda, às vezes de alguma minoria, e aí você fez um trabalho voluntário justamente focado nisso, vai agregar, né? Sei lá, você está aplicando um programa tem aqueles lá de Gender and Human Sexuality. Aí você foi lá e fez algum voluntariado relacionado a essas áreas de inclusão de mulheres, alguma coisa, para chamar a atenção do programa. No teu caso, que é psicóloga, tem muita gente que faz voluntariado, para ajudar crianças, você vai lá. Como psicóloga, o teu voluntariado, a sua profissão ajuda nesse voluntariado. Você está entendendo? Na pandemia, por exemplo, eu atendi profissionais da saúde, voluntariado. Eu fiz muito voluntariado, porque desde os 12 anos eu dou aula de inglês voluntário. Mas tem que ser na minha área. Aí é isso que eu tô falando. Aí na pandemia, porque eu tenho muito voluntariado, já sei que eu não vou usar tudo, fiz porque quis mesmo. Não dá até para só que assim, não vai chamar a atenção do programa ver assim, a Tati trabalhou na igreja lá de tal coisa. A Tati entregou marmita para mendigo. Não, eu fiz na universidade, no FRN, né? Foi a mentoria. O outro foi no Movimento de Saúde Mental Comunitária, que é bem conhecido mundialmente, né? Eu coordenei orientação profissional na época, que era o que eu estudava. E fiz. E aí, na pandemia agora, eu tô pegando os principais, né? Na pandemia agora, eu fiz a escuta voluntária, né, os atendimentos voluntários para o pessoal que estava trabalhando nos hospitais, né? Que estava trabalhando diretamente com o pessoal do Covid. E aí eu comecei ali nos atendimentos, né? A gente fez alguns atendimentos para o pessoal que estava nesse trabalho. A gente oferecia o atendimento para eles, para o pessoal da saúde, principalmente que não tinha condição de pagar, né? Perfeito. Não, então, isso é ótimo. Eu pensei nesses três, assim. Você vincula essa parte humanitária com a sua profissão, né? Então, quando você coloca lá, é mais uma experiência na sua área, no final das contas. Não é porque é voluntariado que não conta. Então, mais isso que vai valer a pena. Então, tem muita gente, eu sou professora. Aí a pessoa fez voluntariado em escola. Poxa, super conta, porque é a sua área, né? É um tipo de experiência. Então, é bacana. Agora, para mim, sou engenheira química. Se eu colocar lá que eu fui, como eu disse, né? Dei comida lá para os mendigos. É bom? Dá para eu pôr? Dá. Vai realmente contar para mim se é aprovado ou não no programa de engenharia química? Não, engenharia química não está muito olhando para esse lado. Agora, a área de humanas tende a olhar mais mesmo, né? Então, eles olham os voluntariados, eles têm mais. Tanto que você vê mais diversity statement, né? Justamente na área de humanas, porque conta mais. Então, vale a pena, principalmente no teu caso, que tem a ver com a tua área, você colocar. Por que não? Vai colocar você vai contar na sua carta de motivação, você vai colocar no teu currículo. E aí, uma outra pergunta que eu ia fazer o fato de eu ser americana, até tem uma piada que eu faço quando eu era criança, eu falava que eu tinha dupla personalidade, porque eu não entendia direito, eu falava, eu tenho dupla personalidade, né? Porque eu sou brasileira e americana. Eu nasci lá, ainda tenho a nacionalidade de lá, não tô lembrando do meu Social Security Number, mas também não poderia dizer. Mas tem um Social Security Number, né? Tem o passaporte e tudo. Isso atrapalha? Assim, é uma coisa que eu sempre me preocupo muito. Essa parte americana, ela não influencia em nada. Se você residisse nos Estados Unidos, a gente só ia olhar assim, sua graduação foi americana, então muda o sistema de envio de notas, de GPA e tal. Agora, a questão de você ser americano ou não, às vezes de você ter feito a graduação ou não nos Estados Unidos, é só essa parte burocrática. O processo de aplicação é exatamente o mesmo, tá? O que vai acontecer é que na hora que você abrir a sua aplicação, você vai falar lá que você tem o Green Card. Você coloca, porque eles perguntam, qual que é a sua cidadania? Então, você vai colocar a verdade ali do que você tem. Por quê? Você não vai passar pela essa parte de International Office. Você sendo admitida, você não precisa da emissão do DS, do I-20, que são os formulários para tirar visto. Você já tem a documentação. Mas o processo em si é exatamente o mesmo. Então, isso não é
No caso, o meu marido é que eu nunca casei com ele no papel, porque tem alguns trâmites americanos que influenciam para isso, né? Principalmente por causa dos meus filhos, agora já pode, mas porque se eu tivesse filhos com ele, enfim, tinha todo as leis mudam de lá também, né? Mas e aí a gente já tá junto há muito tempo, a gente teria que casar para ele ir com o visto J, no caso, porque eu não iria com visto J. Não, é porque aí que tá, você não vai com visto J, você tem o green card. Eu sou americana. Exatamente. Então, a nacionalidade americana, né? Assim, inclusive tem uma coisa engraçada, quando eu tinha 17 anos. Você não tem o green card, desculpa, eu tô confundindo tudo. Você é cidadã, simplesmente, tá? Então, citizenship, né? Eu tenho a citizenship. E aí, por exemplo, que eu fiquei pensando nisso, como é que faz com ele? Eu fiquei muito martelando isso quando eu estava assistindo as aulas. Isso é um caso que você não vai poder pegar a coisa de dependente para ele, porque você não vai ter visto de não imigrante, porque você é citizen, né? Não faz sentido algum. Então, você tem que fazer essa burocracia de ele ter a sua... Eu não sei como é que é quando você é cidadão e o teu marido pega, se vai para o Green Card primeiro. Ele vai primeiro para o Green Card e depois ele iria para a citizenship, né? A cidadania. Se você quer que ele more lá, ele vai ter que fazer isso. Se você quer que ele more lá, vai ter que casar com ele. Ou senão ele vai ter que tirar visto de noivo, aquelas coisas todas assim, mas não vinculado à universidade, porque como você não vai ser aluno internacional, você não vai ter visto de estudante para ele pegar o dependente do estudante, né? Entendi, então, é verdade, é um ponto que você levantou e que é relevante. Que eu fiquei pensando só nisso, como é que eu faço com esse Galabela? Porque ele é meu braço direito, gente. Uma vez vocês postaram um story falando assim, não tem como dividir tudo, né? Não tem como compartilhar, às vezes é dividir. Eu falei, às vezes é dividir mesmo, e cada um fica com uma parte, né? E ele é meu braço direito. E aí, outra pergunta que eu ia fazer é até sobre ele, né? Que ele também é psicólogo. Os pais dele também, minha mãe também, a gente não tem muita criatividade na família. Hoje no carro, vindo pra cá, minha filha falou, eu acho que eu também quero fazer psicologia. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus. É porque a gente ama muito o que faz. Pelo amor de Deus, sua tia é neurologista. No Einstein, pense também nisso. Né? Fiquei brincando com ela, mas eu realmente amo muito o que faço. E aí, não sei se valeria a pena os dois aplicarem para o mesmo PhD, né? Você e o seu marido? Eu gosto de fazer assim, ó. Se vocês quiserem aplicar os dois simultaneamente, façam. Mas como se o outro não existisse, tá? O que eu quero dizer com isso? Que você não vai falar para o professor do teu marido, você não vai fazer... Você vai aplicar como se ele está aplicando, você está aplicando. Querem aplicar para o mesmo programa? Apliquem. Mas de forma independente. Querem... Enfim... e você anota isso aqui que é importante, se algum professor te der muita abertura, marcar uma entrevista com você, aí você pode abrir o jogo, tá? E falar, professor, eu estou interessado, meu marido também é psicólogo, também quer fazer um PhD, então a gente está na fase de decidir se a gente aplica ao mesmo tempo, ou se só eu aplico e depois, se estando nos Estados Unidos, ele vai atrás. Se o professor te der muita abertura, você pode comentar isso com ele futuramente. Mas nesse primeiro início de procurar programas, professores, você não vai mandar e-mail do tipo... Fica quietinho, né? Isso, você fica quietinho, faz o teu processo, se ele quiser fazer o dele em paralelo, ele faz, pode aplicar para a mesma universidade, vocês vão ser concorrentes, né? Fique nítido isso. Qual que é também uma boa estratégia que a gente indica muito para casal que faz questão que esteja na mesma universidade, porque não quer ir para cada um morar num canto, por exemplo, né? Que uma pessoa entre, tá? E que isso, que depois estando nos Estados Unidos, aquela pessoa ajuda a viabilizar para outra na mesma universidade, tá? Fica muito mais fácil. Fica mais fácil. Não é que vocês dois não podem aplicar, mas vocês dois aplicando, vocês são concorrentes. Tá bom já. Um indo já tá ótimo. Um indo já tá ótimo. Ali dentro de 6 meses o outro já viabiliza, né? Vai conhecendo o pessoal, vai, né? Sendo mais sociável, que eu sou a mais sociável dos dois. Network é network. Eu sempre falo pra galera, não é porque é teu marido ou tua esposa e às vezes a pessoa nem quer muito, você vai enfiar ela ali, ela vai conseguir entrar sem esforço nenhum. Não é porque você tá ali que você vai colocar qualquer pessoa ali.
Mas se a pessoa está disposta, né, a se dedicar para se inscrever também, e você está na universidade, você consegue auxiliar ela sem dúvida, sabe? Então, tem como juntar essas duas coisas, com certeza. Eu tenho um contato, quer dizer, não tenho mais já faz um bom tempo, já tem uns 10 anos, assim, a última vez que eu trabalhei com essa professora americana, não era da minha área, mas que a gente trabalhou no intercâmbio, né, dos alunos, assim, aqueles intercâmbios summer, né, que eram pequenos períodos que eles vieram para cá, para conhecer a cultura, trabalhar na comunidade, por exemplo, eu nem falei desse trabalho voluntário, né, que trabalhava numa comunidade, a gente fazia trabalhos em uma comunidade com os alunos americanos, acho que é de ciências políticas, que ela era professora, e aí ela vinha também teria esse contato dessa professora, não sei se valeria a pena. Que programa é esse? Era um programa de intercâmbio junto com o meu padrasto, né? Eram comunidades, essa do Movimento de Saúde Mental, e uma outra comunidade, que são comunidades bem pesadas, onde esses lugares estão, onde esses alunos americanos vinham, e eu era professora deles. Mas você acredita em alguma agência, como que ocorre essa ponte? Não, isso era da própria universidade. Qual universidade? E aí eu era a do Tigre, eu não tô sabendo o nome, de Baltimore, eu acho. Mas você tinha algum vínculo com essa universidade? Não, era através dessa professora. Essa professora era o vínculo, e aí eu dava... Ela te conhecia, essa professora? Ela conhecia meu padrasto. Que indicou você para ela, e ela entrou em contato com isso. Quando foi isso? Em 2000, faz muito tempo, 2011, 2012. Faz um bom tempo já. Tá, Tati, essa é uma opção também. Se ela é doutora em alguma universidade? Sim, ela é professora e ela tinha doutorado também, porque lá você precisa ter o PhD. Isso vocês não têm. Tati, porque por mais que faz tempo essa relação, você teve um contato muito próximo e não deixa de ter uma relação com psicologia, toda essa parte de alunos, entendeu? E de dar aula. Então, faria sentido, vale a pena você contatar ela. Uhum. Você já tentou contatar? Acabei de lembrar, veio na minha mente, agora eu falei, você falando dessas coisas do voluntariado, de trabalho, de tarará, eu falei, teve um trabalho que eu fiz, assim, como quem não quer nada. Eu fiz muitas coisas, eu sou um pouco hiperativa. Deixa eu te falar aqui, ó, que você pode fazer para te ajudar, às vezes, a pular um caminho. Se você pegar o contato dessa professora, ver qual universidade ela está, ela não deve ser do programa de psicologia, né? Ela deve ser de outro programa. Mas olha só o e-mail que você podia mandar para ela. Você podia mandar um e-mail assim: ô, fulana de tal, lembra de mim, eu fiz aquele trabalho com você em tal, né? Relembra ela da experiência da troca de vocês. Fala assim: eu estou aqui me preparando para aplicar para o PhD em psicologia, ou se você for falar neuroscience, escolhe aí naquela universidade qual que você está interessado. Por exemplo, se é Baltimore, olha lá os programas, decide qual que seria o seu foco naquela universidade. Fala assim: eu estou querendo aplicar para o PhD em tal coisa, quero fazer uma pesquisa X, Y, Z, né? Falar algo mais geral para ela ter uma ideia mais geral. Estou te contatando por 2 motivos. Número 1, gostaria de saber se você poderia me escrever uma carta de recomendação falando daquela vez que a gente teve contato, que você me conhece. Ela já vai te dar um feedback, tá? Em relação se ela acha que é uma boa opção escrever uma carta. E você fala assim, a segunda coisa que eu queria te perguntar é se você não tem, às vezes, algum professor que faz pesquisa que você, às vezes, ouviu falar nessa área, nessa universidade. Cara, se ela quiser te ajudar, ela pode encaminhar o teu e-mail para o coordenador do curso, se ela tiver alguma fonte. Isso já vai ser um pezinho a mais. Às vezes você nem usa a carta de recomendação dela no final das contas, mas o coordenador vai falar, Tati foi indicada por essa aqui, entendeu? Sim. Então, são coisas a mais que se você tem, por que não tentar usar? Te prejudicar não vai. Então, quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente tenta, né? Então, vale a pena. Esses professores, essa professora, por exemplo, estou tentando lembrar se tinha outro. Se você precisar de ajuda, escreve esse e-mail para ela, manda lá na comunidade, a gente dá o nosso feedback, se a gente acha que está bom, tem que melhorar, né? Então, a gente faz esse trabalho contigo lá na mentoria. Tá.
Eu acho que eu perguntei tudo. Carta de recomendação, TOEFL, os trabalhos, o livro, né? Vale a pena citar, então, Com certeza. no CV, né? Que mais? O tempo de graduação ter sido há mais de 10 anos, né? Não atrapalha. Não atrapalha. Tranquilo. Que mais? Não apresentei muitos trabalhos em congressos, fui para alguns, né? Mas não apresentei, não lembro de ter apresentado trabalho em congresso. Esses que você só foi como participante, como ouvinte, digamos, né? Não coloca, né? A gente coloca no currículo que a gente apresentou um pôster ou deu uma palestra, tem que ter ativamente participado do congresso. Senão não coloca, não coloca, tá? Trabalhamos com o que temos, né? E deixa eu ver o que mais. Acho que eu perguntei tudo. E aí, pronto, né? Acho que também veio investigar mais os PhDs, né? Se counseling, eu até achei um PhD em therapy, né? Mas aí, therapy tem vários therapy ali no meio, mas quando a gente esmiuça, né? Não dá para trabalhar lá. Para trabalhar lá, eu já fui atrás, é só o PsyD. E aí eu acho que eu vou fazer o que você falou, porque a vantagem do PhD... Essa validação, né, dessa revalidação do teu diploma. A vantagem do PhD é que você pode trazer ele para cá depois, né? Não só para cá, mas para outros lugares também. Vantagem, né? A primeira, bolsa 100%. Então, essa é uma baita de uma vantagem. Com 3 filhos, é uma grande vantagem. Grande vantagem. Segundo, pode ser uma ponte para você fazer esse programa, como eu disse lá no começo, para você. Inclusive, a própria validação, quando você quer fazer, você precisa de cartas de recomendação. Então, você que não tem um networking nenhum nos Estados Unidos, vai pedir carta de recomendação para quem? No caso, você até tem essa professora, por exemplo, né? Mas acontece, quer ter mais cartas, quero ter um case mais forte. Com o PhD, você vai ter aquele contato ali atual, vai conseguir cartas de recomendação forte. Então, assim, ele viabiliza muito, mesmo para quem quer atuar nos Estados Unidos, né? Então, você vai começar o teu caminho até se concretizar com essa parte final de atuar realmente na área de psicologia. E você já vai ter um PhD, você vai ainda agregar, você vai ter agora o PsyD mais o PhD. Tanto que tem os dual degree, né, que são o PsyD com o PhD. Só que também ali, qual que é a questão do dual degree? Pouca probabilidade de bolsa, 100% também. Se você se deparar com programas de dual degree, que é o PhD mais o PsyD, e quiser contatar os programas pedindo da possibilidade de bolsa, vale a pena. Porque se você separar alguns que tem a possibilidade, você coloca lá na tua lista. Esses aqui vale a pena aplicar porque eu tenho chance de bolsa. Tá? Então, vale a pena também dar uma olhadinha. Então, assim, o que você precisa fazer pela conversa que eu estou vendo aqui? Pesquisar mais dos programas, mais professores de linha de pesquisa que se encontram aí com o seu background, com o que você gostaria de pesquisar, focar na tua rotina do TOEFL, para você não deixar o tempo ir passando, porque assim, o meu inglês é bom, então, caramba, eu vou estudar um mês antes, né? Não, a gente sabe que não é assim, então tem uma rotina lá a ser feita, cumpra aquela rotina para que você tire uma nota, dentro de pouco tempo você consegue tirar uma nota muito boa, você tem capacidade de tirar 100 tranquilamente em 3 meses, tá? Então, é uma questão realmente de você executar o cronograma. Então, não se perca nesse negócio de, eu não preciso, você precisa, porque saber inglês é uma coisa e bem no TOEFL é outra, porque você mesmo sabe disso, a gente estava conversando aqui. Então, assim, se dedique ao cronograma do TOEFL, faça. E pesquisar mais os programas para ver em qual programas você se enquadra mais e olhar os professores para ir construindo os e-mails, para que quando chegar a hora de enviar os e-mails, você já esteja com tudo ali alinhado, né? E contate essa professora aí que você falou, você pode contatar amanhã, entendeu? Quando você quiser, manda um e-mail para ela. Eu vou pegar meu padrasto, que ele acabou de chegar de Nova York, já vou pegar ele e falar, vem cá, lindo, vamos conversar. Vem cá, me ajuda aqui a pesquisar essa professora. Né? E aí a outra pergunta, acho que é isso. E aí a SOP, né? Que eu acho que aí tem bastante coisa para pôr na SOP, né? E você vai ter que listar lá o que está no nosso material para ir nivelando o que realmente vale você falar, o que não vale. Nós vamos corrigir o teu SOP, vamos te dar feedback. Então, isso aí tá tranquilo, isso aí você tá bem encaminhado. Acho que agora é cara e coragem, continuar caminhando, pegando forte e vamos nessa. Executar, né, Tati, agora? Mão na massa. Executar, pôr a mão na massa. Já entendi que a colega
Que ela é bem legal. Eu queria que a minha colega fosse minha coordenadora, porque ela é muito minha amiga e tem doutorado, tem tudo, mas acho que já tem bastante gente para carta de recomendação também. Você tá bem encaminhada. Tem bastante coisa na mentoria, mas é tudo guiado, né? Você viu ali, tem o passo a passo. Então, assim, você não precisa se overwhelming, né, de conteúdo. Não, é um caminho que ele é trilhado daquela maneira. Não é um monte de aula lá perdido. Então, assim, não se desespere, faça um passo por vez, vai seguindo as nossas atividades lá, as tasks, né? E tem aquele material extra que te ajuda a inspirar a biblioteca de mentores, não deixa de fazer, tá? Olha lá as mentorias com o professor americano. Quando você começar a ficar meio desanimada, às vezes no caminho, vai lá, assiste para se animar. Faz a parte de metodologia científica para que você ganhe um conhecimento a mais. Quando você chegar lá, isso vai te destacar dos demais que chegam menos preparados. Então, assim, é relevante fazer. Não deixe de fazer. É um conteúdo que a gente seleciona a dedo para realmente deixar vocês diferenciados, né? Acho que é isso. Muito obrigada. Muito obrigada pela compreensão. Aquela bem legal. Muito obrigada pela compreensão, pelo incentivo. Queria dizer que eu fiquei brincando porque o povo da Amanda, né? Eu fui a 7 horas e 30 segundos, eu estava inscrita já e valeu muito a pena. Queria deixar essa dica para as pessoas. Mesmo se não tiver esse momento, vale a pena, porque as aulas têm muito conteúdo, a biblioteca de mentoria dos mentores, né, tem muito conteúdo. Dá os parabéns para vocês pelo trabalho de vocês, pelo incentivo e pela confiança também. Obrigadíssima. Muito obrigado, Tati. Eu quero te entrevistar lá na metralhadora de coleta de aprovados, tá? Do raio-x de aprovados, para eu ver a história de aprovação. Se Deus quiser, vai ser uma história massa. Eu vou estar lá, assim, com um cachorro, filho. Aí, outra coisa que eu fiquei pensando é o cachorro, que eu vi outro dia que mudou. Mudou tudo, nem adianta pedir mais para mim. Só que eu vou fazer uma coisa legal com vocês. Nós temos uma mentorada aprovada que está indo agora, tá? Vai levar 2 cachorros. Ela tá por dentro de tudo, ela tá fazendo. Eu vou esperar ela chegar nos Estados Unidos, ter feito o processo, e eu vou chamar ela para dar uma aula lá na mentoria, explicando como que foi todo o processo novo, já que mudou tanta coisa desde a época que eu fiz, para ela facilitar a vida de vocês. Me comprometo a fazer isso. Mesmo. Obrigadíssima, viu, Sara? Um prazer falar contigo. Prazer. Tchau, tchau.